Escritório de esposa de Moraes realizou mais de 90 reuniões com o Banco Master. E você vai ver também. Governo planeja reduzir juros do consignado para CLTs. Temporal destrói academia em São Paulo. Filho de Khamenei é escolhido novo líder do Irã. E ainda, confira a lista dos campeões estaduais de 2026. Tudo isso a partir de agora. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha só, o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes produziu pareceres para o Banco Master. Uma nota divulgada pela empresa faz a listagem dessa atuação junto à instituição financeira. Vamos conferir. O escritório de advocacia Barci de Moraes. Sociedade de Advogados de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota nesta segunda-feira. Relata a contratação de serviços jurídicos pelo banqueiro preso Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Também informa que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a nota, o escritório foi contratado no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 pelo cliente Banco Master para ampla consultoria e atuação jurídica. O serviço foi prestado por 15 advogados. Segundo o documento, as duas equipes jurídicas foram responsáveis pela consultoria e atuação jurídicas. Ao todo, foram realizadas 79 reuniões presenciais na sede do Banco Master, 13 reuniões com a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência. O escritório de serviços advocatícios produziu 36 pareceres jurídicos e opiniões legais para o Banco Master. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso na última quarta-feira pela Polícia Federal em São Paulo em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. E com o aumento do endividamento das famílias, o governo prepara medidas para baixar juros do crédito consignado para trabalhadores e também aposentados. A ideia é permitir o uso do saldo do FGTS como garantia. Um leilão deve ser feito entre os bancos visando forçar uma queda na taxa para os beneficiários. O saldo de crédito era de 110 bilhões de reais no fim de fevereiro e destes, 77 bilhões de reais se referiam a novos empréstimos. A expectativa inicial era que só se ultrapassasse a marca de 100 bilhões de reais no fim deste ano. Quase 9 milhões de trabalhadores foram beneficiados, com 19 milhões de reais de contratos. A avaliação é que há abusos por parte de algumas instituições financeiras, que chegam a ter taxas de até 8%. O governo planeja fazer campanhas de esclarecimento sobre o assunto, mas acredita que será necessário estabelecer parâmetros de juros para a modalidade. E a forte chuva destruiu uma academia na zona sul de São Paulo. O espaço foi invadido pela enxurrada na tarde de domingo. A forte chuva que atingiu São Paulo, neste domingo, causou o desabamento do muro de uma academia localizada no bairro da Saúde, a zona sul da cidade. O incidente resultou na inundação completa do local e causou prejuízos. A água alcançou quase 2 metros de altura dentro do estabelecimento. O proprietário foi alertado por moradores vizinhos sobre o ocorrido. Ao chegar ao local, encontrou a academia tomada pela lama e equipamentos pesados arremessados pela força das águas. Ele suspeita que a falta de estrutura em uma barragem nos fundos tenha contribuído para o desastre. Outros pontos da capital paulista também sofreram com os efeitos das chuvas intensas. 3 córregos transbordaram na zona sul. Diversos alagamentos de vias na região fizeram carros boiarem e até funcionários da Enel subiram em veículos da empresa presos na água. Um muro do aeroporto de Congonhas e outro no Parque Jardim Botânico também foram afetados pela chuva. A subprefeitura do Ipiranga, Zona Sul,
permaneceu em estado de alerta com o transbordamento do córrego Moinho Velho e do córrego Ipiranga. Na Avenida Ricardo Jafete alagada, vários carros flutuaram. O transbordamento do córrego Água Espraiada colocou a subprefeitura de Santo Amaro em alerta. A cidade toda permaneceu em estado de atenção para alagamento durante a tarde. E um incêndio de grandes proporções atinge o galpão de uma empresa na zona norte do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. Vamos ver. O incêndio já havia se intensificado e atingia imóveis vizinhos. Parte da estrutura do galpão começou a desabar, espalhando destroços sobre construções próximas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas chegaram a recuar quando o prédio começou a desabar e as chamas se intensificaram. Cerca de 60 militares de 14 quartéis atuavam no combate às chamas. Os agentes retiraram moradores e animais de imóveis do entorno. As equipes também trabalham para evitar que o fogo se espalhe e atinja casas vizinhas. Uma intensa coluna de fumaça preta saía do local e se espalhava pela Avenida Brasil e podia ser vista de diferentes regiões na cidade. Uma faixa da via, sentido centro, precisou ser interditada ao trânsito. O Centro de Operações Rio emitiu alerta a motoristas sobre a visibilidade reduzida na região em função da fumaça. Motoristas que trafegavam por um viaduto próximo chegaram a voltar na contramão para evitar a cortina de fumaça que encobria a via. A empresa Motocris atua no comércio de motopeças do Rio e armazena produtos e componentes automotivos, incluindo materiais inflamáveis, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas e da fumaça densa que se espalhou pela região. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, não havia pessoas dentro do galpão no momento em que o incêndio começou. Até o momento, as causas das chamas ainda são desconhecidas e devem ser investigadas. E as brasileiras foram às ruas no domingo para celebrar o Dia Internacional da Mulher. E elas pediram mais igualdade de direitos e segurança. Milhares de manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, para marcar o Dia Internacional da Mulher. O protesto, que exigia igualdade de direitos, aconteceu apesar da forte chuva na cidade. Hoje representa o dia que a gente conseguiu marcar no calendário mundial para que a gente esteja nas ruas, que é o espaço público, em coletivo, porque isso é a coisa mais poderosa que a gente pode fazer. A manifestação contou com diversas apresentações artísticas, incluindo uma que homenageou as vítimas de feminicídio. Estamos pedindo o direito de andar nas ruas sem medo, que nos maltratem, que nos estuprem, ter liberdade, andar tranquilamente, poder nos vestir da forma que quisermos. Recentemente, uma onda de crimes contra as mulheres ganhou as manchetes no Brasil e gerou comoção nas redes sociais. De acordo com dados oficiais, o Brasil registrou mais de 1.500 feminicídios em 2025. A média é de mais de 4 mulheres mortas por dia no país. Não foi só no Brasil. Milhares de mulheres se mobilizaram em várias partes do mundo. Vamos ver como foi o Dia Internacional da Mulher em outros países. Milhares de pessoas se mobilizaram neste domingo em várias partes do mundo no Dia Internacional da Mulher, pedindo mais igualdade e o fim da violência. Uma multidão saiu às ruas na Espanha para exigir igualdade e o fim da violência contra as mulheres. Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Granada, Bilbao e San Sebastián, entre outras cidades, foram palco de mobilizações. Na França, dezenas de milhares de pessoas também se manifestaram neste domingo em defesa dos direitos das mulheres, que, segundo os organizadores, são ameaçados pelo avanço do conservadorismo. Em Paris, uma das marchas teve a presença da francesa Gisèle Pelicot, vítima de estupros cometidos por seu ex-marido e por dezenas de desconhecidos enquanto estava dopada. Mais de 100 organizações, entre associações e sindicatos, convocaram manifestações em cerca de 150 locais da França, incluindo cidades como Bordeaux, Lille e Marsella.
No Chile, milhares de mulheres saíram às ruas em Santiago, na véspera da posse do presidente eleito José Antônio Kast, expressando suas preocupações com o futuro governo. O ultradireitista assume o poder no próximo dia 11 de março. E veja a seguir, filho de Khamenei é escolhido novo líder do Irã. E ainda, confira a lista dos campeões estaduais de 2026. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha, e o Irã escolheu o filho de Khamenei como novo líder supremo do país. A escolha aconteceu na noite de domingo e, como reflexo, o preço do petróleo, do barril, subiu acima de $100. Os clérigos governantes do Irã nomearam neste domingo Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo do país, desafiando as ameaças de Estados Unidos e Israel de não aceitar o novo nome. No 9º dia de guerra, os clérigos chegaram a um consenso. A Assembleia de Especialistas destacou que não hesitou nem um minuto em eleger um novo líder. Na última semana, vários nomes circularam para o cargo, reservado a um religioso, incluindo de Mojtaba, de 56 anos, considerado uma das personalidades mais influentes do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu mais cedo em que deveria ter voz na escolha do novo líder. Se não tiver a nossa aprovação, não vai durar muito, declarou o republicano ao canal ABC News. O povo iraniano, e não Donald Trump, deve escolher seu novo líder, rebateu o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que exigiu um pedido de desculpas do presidente americano por iniciar a guerra no Oriente Médio. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou a morte de um militar ferido em um ataque iraniano em 1º de março, o que aumentou o número total de baixas americanas em combate para 7 desde o início da guerra, em 28 de fevereiro. O exército do Irã advertiu neste domingo que atacará instalações petrolíferas na região se Israel continuar os bombardeios contra sua infraestrutura energética, após um ataque contra 4 depósitos e um centro logístico. O preço do barril de petróleo Brent abriu em forte alta na noite deste domingo, sendo negociado a $107. E uma espessa fumaça preta cobriu Teherã após um ataque a um depósito de combustíveis, que fez a capital do Irã mergulhar na escuridão. Situação agravada pelo clima chuvoso e as nuvens densas. Elas se misturavam com grandes colunas de fumaça preta provenientes dos locais de armazenamento incendiados. A fumaça se espalhou por grande parte da cidade, uma metrópole que se estende por dezenas de quilômetros. Esta foi a primeira vez desde o início do conflito que a infraestrutura petrolífera do Irã foi atacada. 4 depósitos e um centro logístico de produtos petrolíferos em Teherã e arredores foram atingidos por bombardeios, que deixaram ao menos 6 mortos e 20 feridos, segundo as autoridades. E o presidente americano Donald Trump anunciou a criação de uma aliança de 17 países das Américas. O objetivo é destruir os cartéis do narcotráfico no continente. O anúncio foi feito durante uma reunião de cúpula realizada em seu clube de golfe na Flórida. Além do presidente argentino Javier Milei, o equatoriano Daniel Noboa e o salvadorenho Nayib Bukele, também participaram do evento, perto de Miami, os presidentes da Bolívia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguai, Guiana e Trinidad e Tobago, e o presidente eleito do Chile, José Antônio Kast. Por décadas, líderes desta região permitiram que grandes extensões do território no hemisfério ocidental ficassem sob controle direto e gangues transnacionais tomaram conta e comandaram áreas do seu país. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos ajudar vocês. O encontro ocorreu no âmbito da versão de Trump da histórica doutrina Monroe, que muitos chamam de doutrina Donroe,
com a qual prometeu intervir para promover os interesses de Washington nas Américas, aumentar a segurança dos Estados Unidos e conter a influência de potências como a China. Um exemplo dessa postura foi a operação das forças americanas que resultou na derrubada e captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro em Caracas, ou o bloqueio imposto à entrega de petróleo a Cuba. A reunião também ocorreu no contexto da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara, seja muito bem-vinda. Nós vamos abrir, começar falando do Abel Ferreira, que, aliás, continua fazendo história entre os técnicos estrangeiros, Conta pra gente. Bom dia, Kleber, e bom dia a todos de casa. Isso mesmo, Abel foi campeão na noite deste domingo pela 11ª vez no comando do Palmeiras e se isolou como técnico com mais títulos pelo clube. Vamos ver. O técnico português é um dos treinadores mais longevos e vitoriosos da história do Palmeiras e do futebol brasileiro, superando 5 anos e 3 meses de trabalho contínuo e vem quebrando recordes. Em 5 anos de trabalho frente ao clube, Abel Ferreira conseguiu mais um feito inédito ao vencer o Campeonato Paulista, se isolando como o treinador com mais títulos conquistados na história do clube. Abel encerrou o jejum de 2 anos sem taças, já que a última conquista havia sido no Paulistão de 2024. Em 25, no entanto, foi a única temporada completa que o treinador passou em branco. O técnico português agora ultrapassa Oswaldo Brandão, com quem dividiu o posto de maior campeão do clube. Abel Ferreira com 11 títulos, Oswaldo Brandão com 10, em seguida Vanderlei Luxemburgo com 8 títulos, Cambon com 7 e, por último, Scolari com 6. Abel Ferreira já conquistou pelo Palmeiras 2 Libertadores, 2 brasileiros e 4 estaduais, além da Copa do Brasil, Recopa e Supercopa. Ainda falando de campeonatos estaduais, ontem os principais torneios chegaram ao fim, não é mesmo? Fala pra gente, então, a lista dos campeões. Isso mesmo, Kleber. Os campeonatos estaduais chegaram ao fim com bastante clássicos e polêmicas. Vamos conferir como ficou a tabela dos campeões de 2026. Os principais campeonatos estaduais do Brasil chegaram ao fim. A temporada de estaduais de 2026 começou na segunda semana de janeiro e teve o calendário antecipado por causa da Copa do Mundo, que acontece a partir de junho nos Estados Unidos, México e Canadá. Vamos ver quem foram os campeões e quantos títulos cada um tem agora. Pelo Paulistão, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino e conquistou a sua 27ª taça. No Carioca, o Flamengo bateu o Fluminense nos pênaltis e agora tem 40 títulos. No Gauchão, o Grêmio apenas administrou o placar e garantiu sua 44ª taça. No Campeonato Cearense também teve clássico e o Fortaleza ficou com o título. O Leão de Pici agora tem 47 estaduais. No Clássico Bavi, o Bahia venceu e ficou com o título. A equipe tem agora 52 conquistas. E pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro superou o Atlético Mineiro e conquistou seu 39º campeonato. Ao fim da partida, as equipes trocaram socos e chutes em uma confusão generalizada. E olha só, essa briga generalizada iniciou numa dividida entre Everson e Christian, que deixou o goleiro atleticano irritado. Inclusive, a confusão gerou algumas expulsões para ambos os times. Foram 23 expulsões ao todo, 11 para o time do Galo e 12 para a Raposa Azul, além dos 32 cartões distribuídos. Bom, Kleber, eu fico por aqui. Uma ótima semana a todos e até mais. Muito obrigado pelas informações e uma ótima semana para você também. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e até mais.